Você já se perguntou, será que isso é a voz de Deus ou apenas os meus pensamentos? Quantas vezes a gente fica confuso achando que ouvimos a Deus, mas na verdade ouvimos a nossa ansiedade, medo e até o nosso desejo próprio. Mas hoje eu quero compartilhar com você, à luz da Bíblia, como discernir a voz do Senhor e ouvir com clareza o que Ele tem a nos dizer. Fica comigo até o final, porque vamos terminar esse vídeo com uma oração poderosa, pedindo sensibilidade espiritual. João 10, versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus garante que quem é dele tem direito de ouvir a sua voz. O problema não é se Deus fala. O problema é se a gente consegue discernir em meio ao barulho da mente, das circunstâncias. Mas esse devocional é um convite para a gente aprender juntos a afinar o ouvido espiritual, filtrar os ruídos da mente e reconhecer a direção clara de Deus. Primeiro ponto, a diferença entre a voz de Deus e a voz da mente. A mente humana é um campo de batalhas e nós falamos isso no último devocional. Paulo descreve em 2 Coríntios 10:5 que precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que nem todo o pensamento que temos ele vem de Deus. Muitos são frutos das nossas emoções, das nossas feridas, traumas ou até mesmo influências externas. A voz da mente, ela sempre vai ser imediatista, ela fala do agora, do que sentimos no momento. Ela é ansiosa, estável, muda de acordo com as circunstâncias. A voz de Deus, por outro lado, ela é eterna. Ela não se contradiz, porque é fundamentada na sua palavra. Ela traz paz mesmo em meio a um cenário de guerra. E um exemplo bíblico disso é Elias, em 1 Reis 19. Ele fugiu com medo e com pensamentos confusos. Na caverna, a mente estava gritando, você está sozinho, acabou. Mas Deus não veio no vento forte, não veio no terremoto, nem no fogo. Ele veio numa brisa suave. O contraste é nítido, a mente grita, mas Deus sussurra. Enquanto a mente se alimenta do caos, a voz de Deus sempre vai produzir calma. Segundo ponto, como discernir a voz de Deus? Discernir a voz de Deus sempre vai exigir uma prática espiritual, intimidade, devocional. É como uma mãe que consegue reconhecer o choro do seu bebê em meio a dezenas de outros choros. Só quem tem esse vínculo profundo vai conseguir identificar. E existem 3 chaves práticas para a gente poder discernir. A voz de Deus nunca contradiz a palavra escrita. Deus não vai falar algo que fira os princípios da Escritura. Se a voz que você ouviu incentiva o pecado, egoísmo, manipulação, não é de Deus. Por isso, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais fácil fica a gente reconhecer quando Ele fala. Outro ponto importante, a voz de Deus gera paz e não confusão. Colossenses 3,15 nos diz que a voz de Deus precisa ser o árbitro em nossos corações. Deus pode nos confrontar, sim, mas Ele não vai gerar confusão. Ele não vai gerar inquietação, Ele não vai gerar uma dúvida. Então, muito cuidado com isso. E outra chave importante, a voz de Deus ela é confirmada. Deus fala por meio de diferentes canais, a oração, a palavra, profetas, circunstâncias. Quando é Deus, Ele confirma. Gideão pediu sinais, Samuel aprendeu a ouvir através da confirmação do sacerdote Eli. Paulo foi confirmado por Barnabé. Aqui cabe um alerta. Muitas vezes estamos tão acostumados com barulho interno que confundimos a pressa da mente com a urgência de Deus. O tempo é um filtro precioso, porque o que é de Deus vai permanecer. A pressa é amiga da mente. A paciência é companheira da voz de Deus. E o terceiro ponto, para a gente fechar o nosso devocional, nós precisamos ter postura para ouvir a voz de Deus claramente. Não basta querer ouvir, é preciso se posicionar para ouvir. Samuel ouviu a voz de Deus ainda menino, porque estava deitado perto da arca, no lugar da presença. Muitas vezes não ouvimos porque estamos longe demais, distraídos demais ou ocupados demais com outras vozes.
Então nós precisamos ter posturas práticas. Primeiro, silêncio intencional. Deus fala, mas o mundo grita. Precisamos aprender a calar o celular, o feed, as comparações, para dar espaço ao sussurro da voz de Deus. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque o silêncio, ele abre clareza. Outro ponto importante, obediência prática. Não adianta pedir direção se ignoramos a última instrução. Muitas vezes não ouvimos mais porque não obedecemos o que já foi dito. A obediência abre novos caminhos de revelação. E precisamos entender que a oração constante também é muito importante. Não como um ritual vazio, mas como um relacionamento com Deus diário. Paulo exorta: orai sem cessar. A oração mantém nosso espírito sensível e treinado para perceber a diferença entre os pensamentos passageiros e a voz que vem do trono de Deus. Então, imagine uma estação de rádio. A frequência de Deus nunca muda. O problema é que se a gente não ajustar o dial, nós só ouviremos chiado. Ajustar o coração é afinar o dial espiritual. Ouvir Deus claramente não é questão de esforço mental, mas de uma entrega espiritual. Vamos orar? Amado da nossa alma, rendemos o nosso coração a Ti e reconhecemos que as distrações são tão grandes. São tantas vozes querendo nos calar e silenciar a Tua voz. Mas hoje nos colocamos aqui para Te pedir perdão. Perdão, Senhor, por muitas vezes não termos a postura necessária para Te ouvir. Perdão por muitas vezes não termos obedecido a última instrução que o Senhor nos concedeu. Perdão, Pai, por muitas vezes deixarmos que as vozes das circunstâncias falem mais alto do que a voz da promessa. Por isso, nessa oração, nós clamamos e pedimos: nos dê, Senhor, sensibilidade espiritual. Não deixe o nosso coração ser corrompido pelas coisas dessa vida. Não deixe o nosso coração estar tão cheio de tantas informações que não haja mais espaço para a voz do Senhor. Por isso, Deus, nós esvaziamos a nossa mente, esvaziamos o nosso coração do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa razão humana e pedimos: venha nos encher de Ti. Treina os nossos ouvidos, habilita o nosso coração para que possamos discernir quando o Senhor fala. E que quando o Senhor falar, não haja dúvidas dentro de nós. Que possamos ter a convicção e a certeza que foi o Teu Espírito Santo sussurrando dentro de nós. Senhor, cala a voz da ansiedade, cala a voz do medo, cala a voz, Senhor, da intimidação, cala a voz das críticas, cala a voz da comparação, para que possamos, Senhor, aquietar o nosso coração e contemplar que Tu és Deus e nada pode, Senhor, ser abalado diante da Tua grandeza. O Senhor é soberano, o Senhor está sentado no trono, o Senhor está governando todas as coisas. E, Pai, por isso cremos e profetizamos que essa semana será bendita, que essa semana será uma semana de voz da Tua presença nos nossos corações, voz para dirigir os nossos passos, voz para trazer clareza àquilo que está, Senhor Jesus, muitas vezes turvo e a gente não consegue perceber o melhor caminho, a melhor decisão. Pai, eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos clareza espiritual, voz nítida do Senhor, ouvidos treinados para Te ouvir. Senhor, inclina o nosso coração à Tua palavra, nos faça amar a Tua palavra, Te buscar, Senhor, todos os dias e não deixar que o nosso coração se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que os nossos olhos se mantenham fixos em quem Tu és. Tu és o Cristo que morreu por nós, Tu és o Cristo que nos lava, que nos redime de todo pecado, Tu és o Cristo da qual amamos e da qual a nossa alma pertence. A Ti a honra, Senhor, a Ti a glória, a Ti todo louvor. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Espírito Santo. Amém. Que os seus ouvidos estejam treinados, habilitados por Deus para ouvi-lo, para saber as direções para a próxima estação do Senhor sobre a sua vida. Te espero no próximo vídeo. Se esse vídeo falou com você, compartilha com uma amiga. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que nós temos gerado aqui para abençoar a sua vida. Até o próximo, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui.
A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.